Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Então nós sabemos que o sétimo selo aparece em Apocalipse capítulo 8. Mas a revelação dele está em Apocalipse capítulo 10. Amém? A revelação dele está em Apocalipse capítulo 10. Nós vemos também que a sexta trombeta aparece em Apocalipse capítulo 9, não é? E a 11 aparece em Apocalipse... A sétima aparece em Apocalipse 11, verso 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, aparece Apocalipse 11. Vocês viram aqui? A sexta trombeta, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, aparece Apocalipse capítulo 11. Vocês compreenderam isso? Sim. Entre o sexto selo e o sétimo selo, aparece Apocalipse capítulo 10. Vamos meditar? Vamos meditar nisso? Porque você vai ouvir o profeta expressar isto. Então, anote ali. Entre Apocalipse, entre o sexto selo e o sétimo selo, aparece Apocalipse capítulo 10. Quando fala de selo, é para nós. Quando fala de trombeta, é para Israel. Quando fala de selo, é para nós. Quando fala de trombeta, é para quem? Então, quando fala de selo, entre o sexto selo e o sétimo selo, aparece Apocalipse 10. Porque é lá que está o sétimo anjo. Entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, aparecem as duas testemunhas. Apocalipse 11. Vocês viram isso, irmãos? Vocês compreenderam todos? Digam amém. Levante a sua mão, né? Se você está entendendo, né? Vamos lá de novo. Aí você vê, tá? Entre
entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, aparece o quê? Moisés e Elias. Entre o sexto selo e o sétimo selo, ali, nós vemos ali entre o sexto e o sétimo selo, a sexta e a sétima trombeta, você vê um acontecimento ali acontecendo. Tem um acontecimento ali acontecendo. Então, foi o primeiro selo, o segundo selo, o quarto, o quinto, o sexto. Quando chega no sexto selo, nós vemos um acontecimento ali. Aí vemos Apocalipse 7, Apocalipse 8, Apocalipse 9, aí vem Apocalipse 10. Depois, Apocalipse 11. E assim sucessivamente. Mas nós temos uma chave que o profeta deu. Apocalipse é um livro do quê? De símbolos. Apocalipse é uma visão, é símbolo. Então, você não pode chegar e olhar Apocalipse e tentar, entender este livro sem um profeta. Agora, observe bem. Creio que vocês puderam entender esta pequena parte. Isso aqui, irmãos, para aqueles que já conhecem, talvez pensem, pastor, eu já conheço isso, mas tem alguns que não conhecem. Então, para mim, não é cansativo repetir novamente. Não é cansativo. É como se eu olhasse, eu já sei, e tem outros que não sabem, que nunca ouviram, ou que não entenderam. E o profeta diz, nós precisamos entender estas coisas. Eu estou dizendo isso, irmãos, com toda a inteira certeza de fé e de coração. Aqueles 3 reis magos, eu estava ouvindo aquela mensagem, que mensagem tremenda, no sentido que o profeta fala. Ele fala aquilo bateu lá na minha alma assim, aqueles homens subiram lá na torre, irmãos. Eles conheciam todos os movimentos daquelas estrelas, daqueles astros, eles conheciam. Eles não subiam lá para brincar, não, irmãos. Eles pegavam os pergaminhos. Eles tinham um coração justo. Eles acendiam uma fogueira, porque eles criam que o Deus emanava do fogo. Eles viam mover, e através daqueles mover, eles podiam prever eventos futuros, como quedas de reinos, de imperadores. Movia assim, movia ali. Eles dormiam durante o dia e estudavam durante a noite inteira os astros. Ficavam ali, observavam, e se morria e ficava outro no lugar. Quando aquela luz apareceu, aquela estrela apareceu, diz que eles bateram o olho assim, mas essa estrela é diferente. Diz que eles ficaram olhando a estrela ali, olhando, e um falava para o outro, é diferente essa estrela. Eu nunca vi essa estrela. Nós nunca vimos. Meu avô não viu, o meu pai não viu, meu avô não viu, e meu tio não viu. Nunca, essa estrela é diferente. Essa estrela é diferente. Olha como essa estrela é diferente. Eles ficavam olhando aquela estrela, aí disse que vamos ver os pergaminhos, e pegaram e trouxeram, colocaram os pergaminhos, foram, aqui tem uma profecia aqui. O que diz aí? Uma profecia de um homem chamado Balaão. Mas ele não foi um falso? Sim, mas Daniel falou dele. Uma estrela. Balaão tinha profetizado que haveria uma estrela. Vocês lembram? Então essa estrela tem um significado. E pegaram os pergaminhos e foram indo. Aí eu estava meditando enquanto o profeta estava pregando, irmãos. Na sua destra, na destra de Jesus, tinha quanta estrela? Tá, você viu que a 7ª era diferente de todas? Será que você parou para pensar? Essa 7ª, ela é diferente de todas as estrelas. Essa 7ª estrela é diferente de Martim Lutero, é diferente de Wesley, é diferente dos pentecostais. Por quê? Porque está olhando
atentamente as palavras. Aí observe isso aqui. Observe isso aqui. Quando nós lemos aqui, na festa das trombetas, no parágrafo 189, não foi? Que nós paramos? Quantos lembram disso? Observem a soltura deste espírito religioso, desse espírito eclesiástico, ele diz. Observe a soltura desse espírito. Agora, 20 anos mais tarde, depois dessa guerra, nós vemos a soltura do espírito eclesiástico. Sob o quê? Aí diz o quê? O sétimo selo, a sétima trombeta para quem? Para os judeus. Ele fala o sétimo selo, a sétima trombeta para os judeus. Aí ele disse, vejam a lua escurecendo-se. Sob o quê? Vejam isto desenhado. O Filho do Homem sendo lançado fora da igreja. Aí ele disse, esse espírito religioso foi solto sobre o quê? O sétimo selo. Esse espírito religioso foi solto, porque nós olhamos aqui um pouquinho, agora vamos aí. Nós olhamos aqui no parágrafo 182, o profeta falando de no campo eclesiástico foi aberto do reavivamento natural da antiga Roma pagã, saiu contra aqueles judeus, a qual tem sempre sido inimiga deles. O leão, com dentes e tudo, pisoteou e quebrantou o povo. Roma sempre foi a inimiga de Deus. E isto foi solto no mesmo espírito pelos ditadores do mundo, porque o sistema religioso ainda estava detido. Agora foi solto. O que fez? Na astúcia, como ele disse, ele entra com enganos. E o que fez ele? Ele está trazendo o concílio ecumênico protestante das igrejas do mundo, o espírito do anticristo sobre ambos, trazendo-os à matança, assim como eles fizeram no outro, na hora de chamar a noiva. Como? Soltos no espírito eclesiástico da igreja. Soltos contra quem? Não contra as denominações, contra a noiva. Mas aqui vocês entenderão, a noiva não vai passar por esse tempo. A Bíblia diz que não. A igreja vai, mas não a noiva. Vocês podem ver isso, ministros? Podem ver isto, irmãos? Tá. Aí ele vai falando aqui, e no parágrafo 188, ele diz, recorde, quando Jesus veio, foi um grupo pequeno, eleito, aí ele disse, observe a soltura desse espírito. Observe, solto sobre o quê? O sétimo selo. A sétima trombeta para os judeus. Aí, quando ele fala aqui, no parágrafo 190, veja a lua escurecendo-se. Sobre o quê? Veja isto, desenhado. O Filho do Homem sendo lançado para fora. Então, o profeta, ele disse, observe isso, agora nós temos que entender estas coisas. Aí, no parágrafo 279, você anota aí no seu parágrafo e vai para o 279. Você vai entender o que ele está dizendo. Por que no 279? Você vai olhar no 279, que ele disse assim, 78, pode ser, né? Agora veja, para chamar os gentios, a noiva para fora. Ele prometeu em Malaquias 4 fazer a mesma coisa, para chamar a noiva. E a Bíblia disse que ele seria colocado para fora da igreja, na sétima era da igreja. Ele seria colocado para fora da igreja. Vai escurecer completamente. Onde é que escurece? Ele diz, onde é que escurece? Entra no sistema eclesiástico, no concílio ecumênico, concílio mundial de igrejas. Ele é colocado completamente para fora. Sua palavra. Eles não podem concordar com isto. Vocês sabem que eles não podem.
eles não conseguem estar de acordo nem em seus próprios grupinhos locais. Como vão eles concordar com isto? Assim, eles adotam outra marca da besta. Uma imagem à besta. Recorde, a Bíblia diz, havia uma imagem que foi feita à besta. Então, quando ele está falando lá no parágrafo que lemos 180, que ele está dizendo como é solto esse 190, né? 190, quando ele disse, veja a lua escurecendo-se, ele cita também isto na mensagem à era de Laodiceia. Eu quero que vocês vejam isto. Como que esse espírito religioso, como que na esfera religiosa, o profeta colocando aqui esses espíritos, unindo-se com o grupo eclesiástico, no parágrafo 191, né? O movimento ecumênico e com o Concílio Mundial de Igrejas, veja bem, tem feito que cada homem, o que essa coisa defende? Ora, você tem, olha só, você tem que renunciar a todos os seus ensinamentos evangélicos e coisas tais. Como pode dois andar juntos a não ser que estejam de acordo? Não pode. Jesus disse que não pode. E como pode uma igreja, os metodistas e os batistas andarem juntos? Como pode a igreja de Cristo estar junto com os presbiterianos? Como pode o católico andar com o protestante? Como pode o protestante andar com o protestante? Como pode? Então, eles têm que se unir. Disse, mas a noiva pode andar com a palavra, a qual é Cristo. Isso tem de estar de acordo. Não o sistema eclesiástico, mas a palavra. Você tem de concordar com a palavra para andar com a palavra. Jesus assim o disse. Isso mostra que está certo. Observe. Lá está ela agora. Ela está solta para chamar todos estes pequenos cabos soltos. Bem, não faz nenhuma diferença, de qualquer maneira, né? Dizendo, esse espírito juntando. Isto é o que Satanás disse para Eva. Não faz nenhuma diferença, está tudo bem, certamente. Deus é um bom Deus, Ele nos ama a todos nós. O profeta disse, não é bem assim. Ouve-se tanto acerca dele ser um bom Deus, ele é um bom Deus, mas sendo bom, ele tem que ser justo. Não há bondade sem justiça. Amém? Não há justiça sem lei, sem castigo, pena. Assim estamos nesta hora em que estamos vivendo. Observem rapidamente agora estes demônios sobrenaturais. Então, sobre o quê? Essa palavrinha aí, está na sua mensagem aí? Como é que chama essa palavrinha aí? Auspícios, né? A palavra que significa, sabe o que significa isso aqui? Significa apoio financeiro, material, técnico, para que se realize uma obra ou um evento. Seria um apoio, uma proteção, um apoio. Preste atenção que o profeta está dizendo que esses demônios estão sendo apoiados pelas Nações Unidas. Grupos unidos do leste e do oeste. Exatamente como o pé direito e o esquerdo da imagem que Daniel viu. Qual foi a imagem que Daniel viu? Quem lembra? O sonho de Nabucodonosor. Como eles não concordavam e não se mesclavam um com o outro. Então, nós estamos falando, eu estou entrando um pouquinho agora aqui sobre esses demônios sobrenaturais na esfera o quê? Religiosa. Eles foram naturalmente pelos ditadores lá, nós passamos por isso. Agora na esfera religiosa.
E eu quero que vocês observem, irmãos, o profeta entrando sobre esses demônios sobrenaturais, nós já falamos sobre isso, a invasão e tudo. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre a política. Religioso, demoníaco, religioso e político. Quando ele fala aqui, irmãos, sobre esse apoio das Nações Unidas a esses demônios, o profeta cita algo aqui que eu quero que a igreja observe, nós vamos tomar a ceia depois disso aqui. Que ele cita esse apoio das Nações Unidas, esses grupos unidos do leste e do oeste, exatamente como o pé direito e o esquerdo da imagem que Daniel viu. E como eles não concordavam e não se misturavam um com o outro. Aí ele cita aqui, deixa eu colocar aqui, o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, o presidente dos Estados Unidos. E ele cita aqui o presidente da Rússia, da União Soviética, que chama Khrushchev, presidente da União Soviética. É o primeiro-ministro ali, né? E ele cita aqui um acontecimento, dizendo assim, que o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, durante esse tempo, ele disse que este nome significa ferro. E o presidente da Rússia, da União Soviética, esse primeiro-ministro ali, Khrushchev, significa barro. E ele disse, e ele tirou o sapato e bateu, lembrando, bate no púlpito, na mesa, numa reunião, quando a Liga das Nações, ou a ONU, eles estavam reunidos ali, e eu vou ler para vocês o que eles estavam fazendo. Ele bateu, tirando o pó. Olha que coisa, a hora em que estamos vivendo, a igreja e a sua condição.